Hello, hello guys! Tudo bem com vocês? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher G e eu ajudo pessoas adultas a falar inglês praticando pouco tempo por dia, né? Porque quando a gente tem aquele treino longo, treina 2 horas lá uma vez na semana e depois só na outra semana, esse método não funciona muito não. Agora, se a gente treinar todo dia, aí o negócio acontece. Então, eu ajudo adultos a falarem inglês treinando 15 minutos por dia. Hoje, né, o tema é por que o treino papagaio não funciona? E algumas pessoas vieram me perguntar, porque eu postei um videozinho curtinho falando sobre isso, de uma outra live que aconteceu. E aí, mas teacher, por que treino papagaio? Então, eu vou explicar um pouquinho o que acontece esse tipo de treino e o que você pode fazer, deve fazer, se você quer de fato falar inglês e não só ficar repetindo o que o outro falou, repetindo aquela frase. Então, tem técnicas que você pode sim sair desse treino papagaio. E as técnicas que você vai aprender hoje vai te ajudar, vai super complementar. Então, vai te ajudar muito, vai ficar um conteúdo assim muito completo mesmo. O que é esse treino papagaio? Já dá para imaginar, né, pelo pouco que eu falei e pelo próprio nome, né, já que a gente está falando de papagaio e todo mundo sabe o que um papagaio faz ou qual é o comportamento de um papagaio, né? Então fica bem fácil a gente identificar, né, qual é o comportamento de alguém que treina papagaio. Muito bem, então para a gente começar, a gente já faz ideia do que é um papagaio, né? O que um papagaio faz, então o que é um treino papagaio, a gente sabe que vai estar embasado em repetição, em repetir. Só que essa repetição não é repetição de ver conteúdo, não é nada disso, tá? Eu vou te dar o exemplo. O que é esse treino papagaio que eu costumo dizer? Sabe quando você está aprendendo inglês e você pergunta para alguém que saiba inglês, você fala assim, viu, como que eu falo assim, ó, eu falo inglês, eu queria saber falar isso em inglês, como é que eu falo inglês? Sabe quando você pergunta uma frase para alguém e aí a pessoa te responde, I speak English. Ah, se você quer falar eu falo inglês, I speak English, ok. Aí você pergunta outra coisa, ah tá, e se eu quiser perguntar para alguém, você fala inglês? Como que eu faço essa pergunta? E aí a pessoa te responde. Essa pessoa pode ser alguém que sabe inglês, pode às vezes ser até um professor de idiomas, né? Um professor de inglês também. E aí a pessoa te responde, ah, quando você quiser perguntar, você fala inglês? Você pergunta, do you speak English? Tá. Só que você só repete aquilo que você pegou de informação, a pessoa te falou como você pergunta, você fala inglês, do you speak English? Só que se você tiver que fazer qualquer outro tipo de pergunta em inglês, você acaba não conseguindo. Você só sabe fazer aquela fala de papagaio. Alguém fala e você repete. Alguém falou que quando você quer oferecer algo, você usa would you like. Tá, e aí você decora. Would you like some drink? Ah, eu sei oferecer bebida. Eu sei oferecer, você quer alguma coisa? Would you like something? Tá, mas e fora isso, você consegue usar o would em outras situações? Você consegue usar o would em outras frases, em outras situações? Não, não, teacher, eu só sei que would you like something é você gostaria de alguma coisa. Isso é um treino papagaio. Você só repete aquelas frases, sentenças prontas. Normalmente as pessoas até memorizam, né? Algumas frases, sentenças, principalmente se às vezes vai viajar, vai passar por alguma situação assim, ela quer ir com umas frases decoradas, porque se alguém perguntar se eu quero tal coisa, eu respondo assim. Se eu tiver que perguntar, você me ajuda? Eu pergunto assim. Tá, só que ela só sabe aquele treino papagaio. Se ela tiver que criar qualquer outra coisa, ela não consegue. Os exemplos que eu dei agora do would you like something? As pessoas fazem muito isso com esses vocabulários. Decoram perguntas do tipo, can you help me? Você pode me ajudar? Então, se você passar por um apuro viajando no outro país, você faz essa pergunta. Can you help me? Ela só sabe fazer isso com can. Se tiver que fazer uma outra pergunta usando can, ou ela usando na fala dela, sem ser pergunta mesmo, o can,
já fica confuso e a pessoa não consegue usar. Esse é um treino papagaio. Tá, só que por que que isso não funciona? O que que é importante você entender? Qual é o processo do aprendizado na hora que você está aprendendo um idioma? O que que precisa acontecer? Tem 3 passos que precisam acontecer no seu processo para você de fato aprender algo. Senão você pensa que aprendeu, mas não aprendeu. Você já não teve aquela sensação? Às vezes eu vejo os alunos, né, quando começam as aulas, e aí, nossa, teacher, eu lembro que eu aprendi isso há um bom tempo atrás, mas eu não lembrava e tal e tal. Na verdade, não aprendeu, né? Quando a gente fala isso, eu lembro que eu aprendi isso, mas eu não lembrava. Não aprendeu. Quando você aprende, você não esquece. Esse conteúdo fica lá, fica fixo lá. Por quê? Porque quando você precisar usar, ele tá lá. Então, é que às vezes vira um hábito nosso, né? Eu aprendi isso lá, mas nossa, eu nem lembrava. Não aprendeu. Se não lembra, não aprendeu. Quando aprende, ele fica lá fixo o conteúdo. Por quê? Quando você precisar usar, você vai usar. Quando você precisar perguntar, você vai perguntar. Quando você precisar conversar em inglês, você vai conversar, né? Então, os 3 passos que eu quero te mostrar, que você precisa percorrer, os 3 passos que precisam acontecer para de fato você aprender algo, começa com esse primeiro passo. Primeiro passo, você precisa aprender. Primeira coisa que precisa acontecer, então, com um conteúdo novo que eu tô vendo no inglês, com algo que eu queira aprender no inglês. Eu quero aprender inglês para falar inglês. Primeira coisa, você precisa aprender aquele conteúdo que está sendo estudado, que você está tendo contato, de forma adequada, tá? Por que que eu coloquei esse adequado? Então, você aprende aquele conteúdo, né, de forma adequada, vai entrar várias técnicas aí, eu não vou entrar nisso agora, mas para quem acompanhou a live de ontem, pode considerar que é aquela coisa simples que eu falei ontem, sabe? Então, o que que é se aprender de forma adequada? O negócio é simples, vai na técnica do simples, tudo bem? Então, primeiro passo, eu preciso aprender. Esse aprender, depois do aprender, aliás, eu preciso tomar consciência daquilo. Eu preciso ter uma conscientização. O que é essa conscientização, teacher? É o praticar. Então, eu vou mostrar tudo na prática isso aqui que eu tô falando para você, tá bom? Então, primeiro passo, você aprende aquele conteúdo. Segundo passo, você toma consciência. Pus até uma luzinha aqui, ó, no ícone, porque é bem isso. Você vai praticando, você vai tomando consciência. Esse vai fazendo mais sentido para você à medida que você vai usando. Tipo, entendi. Sabe aquela sensação de quando você usa? Sei. Então aqui eu vou usar isso aqui. Você vai tomando consciência disso, desse conteúdo que você está aprendendo. E por último vem a consolidação, que é a fala. Se você pula algum desses passos, a fala não vem, tá? Então, vamos ver na prática como que isso é, esse aprende, toma consciência praticando, e aí você consolida falando, tá? É importante que qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que não tenha feito sentido para você, que você tenha, teacher, não tô entendendo, o que que você falou? Deixa aqui nos comentários que eu já vou dar mais piada. Ítaro, quanto tempo? Parece que eu não te vi esses dias na live não, hein? Ludmila, Mariângela, Neodaci, Ana Paula, Darcy, sejam todos bem-vindos. Muito bem, então continuando ali, eu vou seguir esses 3 passos. Como que isso é na prática, guys? Só para você entender. O que é esse primeiro passo? Que eu aprendo aquilo que eu tô vendo, que eu tô sendo exposto, que eu tô estudando. Lembra da live de ontem? O aprender é você saber o que é e para que serve. Isso é aprender. Quando eu entendo e sei o que é aquilo que eu estou vendo e para que serve. Por exemplo, vamos ver na prática como que isso funciona? Vamos imaginar que hoje é a sua primeira aula de inglês e o conteúdo que você está aprendendo, hoje eu nem falei que vai ser o ser estar, hein? To be. E o conteúdo que você está aprendendo é o de. Vamos imaginar que você nunca viu ele antes, que você não sabe nada a respeito dele e esse é o conteúdo que eu estou te ensinando hoje, que você está aprendendo. Muito bem.
Primeiro passo, você precisa aprender. Como? Sabendo o que é e para que serve aquilo. Então, eu vou começar explicando para vocês. Pessoal, olha, o do eu vou usar sempre para fazer perguntas diretas no presente. No inglês, toda vez que eu faço uma pergunta direta, eu vou te mostrar o que é essa pergunta direta e no presente, tudo bem? Eu vou usar o do. Por exemplo, ó, o do com you, né, que é o você. O que é esse tipo de pergunta direta? Quando eu faço uma pergunta tipo, você estuda? É uma pergunta direta. Eu tenho ali o você, tá vendo a pessoa ali? E já vou com o verbo logo em seguida. Você estuda? É uma pergunta direta, tudo bem? Estamos no presente, né? Você trabalha? Você gosta? Você fala? Isso é uma pergunta direta. O que a gente acabou de fazer? Se você não entendeu, teacher, não entendi o que é o do e para que serve. Coloca aí nos comentários, tá? Que daí eu explico de uma outra maneira. Basicamente, o do com you serve para isso, para eu fazer esse tipo de pergunta em inglês. Você estuda? Você trabalha? Você fala? Você corre? Você come? O que você gosta de fazer? Qualquer perguntas diretas, onde tem o você e já tem o verbo logo depois. Isso é uma pergunta direta. O que nós acabamos de fazer aqui? Fizemos esse primeiro passo, que é o aprender, tá? De forma adequada, que a gente focou no simples, entendendo o que é e para que serve. Vê se ficou claro aqui para vocês, ou tá tipo, não entendi para que serve o do. Coloquem aí para mim. Que bom, Ítaro! Porque não tá chegando a tempo hoje, então, sinal que já saiu mais cedo do trabalho hoje, né? Pessoal, tranquilo até aqui? Vamos prosseguir entendendo então qual vai ser o segundo passo aí para a gente entender o que acontece? Muito bem. Então, o primeiro passo vai ser exatamente esse que eu acabei de mostrar para vocês na prática. Aprender o que e para que serve. Esse é o primeiro passo. A gente fez isso com o do, tudo bem? Vimos que eu vou usar para perguntas diretas no presente. Você estuda, você trabalha, você gosta, você corre? Tá. Segundo passo que eu falei, eu preciso tomar consciência daquilo. Então, você precisa tomar consciência daquilo que você acabou de aprender. Essa consciência vai vir com a prática. Então, se eu só aprendo, resolve? Se eu só pratico e não entendi nada para que serve, resolve? Também não. Então, agora eu vou começar a tomar consciência. Como que eu vou fazer isso? Praticando. Como que eu vou praticar? Abrindo a boca e fazendo, e falando. Tá? Então, por exemplo, aqui o que a gente acabou de ver, você estuda? Bom, se do you eu uso para fazer esse tipo de pergunta, na hora que eu falo vai virar do, tá? Vamos fazer todas essas sentenças em inglês. Então, você estuda? Do you study? Só que eu não vou falar para você repetir. Você mesmo vai criar essas sentenças sozinho. A partir do momento que você entende que toda vez que você vai fazer uma pergunta direta assim, você vai precisar do do e do you para fazer perguntas e depois o verbo. Então, você estuda? Do you study? Lembra a próxima qual era? Você trabalha? Como é que fica? Trabalhar é work. Você pode pegar vocabulários de apoio. Não sei como é trabalhar em inglês. Pode pesquisar. Work. Mas na hora de fazer sentença, não espere que alguém fale como fica ela todinha para você e aí você repete. Não. Crie. Comece já praticando. Então, você estuda. Do you study? Você trabalha? Do work, né? Qual era o anterior? Você gosta? Gostar é like. Gostar, like. Deu para imaginar como vai ser a próxima? Do you like? Né? Você fala? Do you speak? Lembra lá? Você fala inglês? Do you speak? Isso é praticar, tomar consciência do conteúdo. Eu tomo consciência do conteúdo praticando, porque daí eu vou cada vez mais conscientizando quando eu uso, como eu uso. Então, a prática leva a isso. Tudo bem? Então, a gente fez o primeiro passo, fez o segundo. Primeiro passo, eu aprendo. Como? Sabendo o que é e para que serve. Lembra ontem a live de ontem, né? Então, aprendo de forma adequada. O que e para que serve? É isso. Segundo passo, eu tomo consciência disso praticando. Até aqui, tudo bem, pessoal? Coloca aí para mim se até aqui tá tudo bem, tá tranquilo, estamos entendendo. Lembre-se sempre, conhece alguém que quer aprender inglês?
compartilha o link, manda a live para essa pessoa, só para quem quer, principalmente falar inglês, hein? Muito bem, vamos lá então para o terceiro passo que eu falei para vocês, que é o fala, né? Consolida. Bom, o que é esse fala? Você já aprendeu, já entendeu o que é, já entendeu para que serve o conteúdo que você está estudando. O segundo passo, você já está tomando consciência, porque você está praticando. Né? Isso vai acontecendo várias vezes. Não é uma coisa que você pratica uma vez e pronto, não, tá? Isso tem que ter consistência. A gente entra numa outra questão aí, num outro pilar. Existem alguns pilares de sustentação para o aprendizado acontecer. Aí a gente entra num outro pilar, que é a consistência. Tá, e o terceiro, que é esse consolidar. O terceiro é a partir do momento que você precisa usar numa situação real, vida real. Viajou, chegou um gringo lá na empresa, estava tendo papo com alguém de um outro país, fez amizade, independente de qual é a situação, mas você precisou usar numa situação real, você abre a boca e fala. Isso é o consolidar. Quando esse momento acontece, você está com aquele conteúdo consolidado. De repente, você não teve ainda a oportunidade de praticar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você já tomou consciência numa fala real com alguém, né, de um outro país de fato, mas isso não quer dizer que se você tivesse que fazer, você não conseguiria, né? Então, quando que eu consigo falar, né? Quando eu passo por aqueles dois passos. E a fala, ela é o quê? Uma consequência da consolidação. Já consolidou isso, aí eu consigo abrir a boca e falar. Se eu tiver que perguntar para alguém, você estuda inglês? Eu consigo perguntar. Se eu tiver que perguntar para alguém, você trabalha aqui? Ó, já pode ir falando essas sentenças no inglês à medida que a gente está vendo os exemplos. Estudar é study. Trabalhar, a gente viu que é work. Aqui é here. Você está vendo que eu não estou falando as perguntas para você e pedindo para você repetir, não, né? Olha a próxima. Você bebe café? Beber é drink. Drink. Café, apesar de ser bastante conhecido, né? Coffee. Então, como é que você pergunta? Você estuda inglês? Você trabalha aqui? Você bebe café? Como é que você pergunta isso em inglês? Abre a boca agora e faça mesmo essas perguntas em inglês. O que a gente fez aqui agora? A gente passou pelos 3 passos que eu te falei, né? Olha a última. Você gosta de viajar? Gosta de é like to. Like to. Tudo bem? Viajar é travel. Se de repente você não conhece esse vocabulário, travel. Se eu não estivesse dando esses vocabulários de apoio para você, você poderia pesquisar num dicionário, não teria problema algum, tá? Porque esse vocabulário você não conhece, por exemplo, eu não sei como é gosta de. Tá, se você não procurar num dicionário, algo assim, você não vai, do nada, ele surgir. Então, não tem problema algum você buscar os vocabulários que você não conhece, porque até vai ser um motivo para a partir daqui você começar a conhecê-los melhor, né? A questão é, imagine que se você tivesse aqui, teacher, como é que eu falo? Você estuda inglês? Aí eu dou a resposta para você, você repete. Como é que eu pergunto? Você trabalha aqui? Eu dou a resposta, você repete. Sendo que a gente ia usar as mesmas estruturas, a mesma estrutura em todas as sentenças, né? Só que fica aquela coisa papagaio. Eu só vou repetir e você não está entendendo o sentido de nada disso que você está falando, né? Você perdeu a chance de entender que esse do you, esse de, você vai usar em todas elas, então você não precisa de alguém falando cada uma delas para você repetir e poder usar na vida real, se você seguir esses 3 passos, né? Então, você estuda inglês? De study English. Você trabalha aqui? De work here. Você bebe café? De drink coffee. Você gosta de viajar? Do you like to travel? Essas são as perguntas. Ai, Titi, mas o meu não ficou igual, eu esqueci do to. Na hora de falar você gosta de viajar, eu falei, do you like travel? Tudo bem. O intuito agora aqui é você já ir consolidando. Isso não precisa ser perfeito nesse momento, tá? Porque é um processo também. A consolidação também é um processo, né? Tudo que a gente viu aqui faz parte de um processo, tá? Então, essa é a diferença principal. Então, eu preciso aprender de forma adequada,
eu preciso tomar consciência praticando. Ah, aqui eu vou usar isso. Ah, aqui eu vou usar o do you, vai ficar do. Ah, muito bem. Nossa, chegou alguém agora aqui, eu preciso perguntar, você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Você... Perguntas diretas. E agora? Vou abrir a boca e falar, mas eu preciso passar por esses 3 passos. Se eu pular o primeiro, eu já quero ir só praticando. Esse é um outro mito que as pessoas acreditam, né? Teacher, eu preciso fazer só aula de conversação. Tá, mas qual que é a sua experiência com o idioma? Não, eu sou zerado, mas eu já quero começar fazendo aula de conversação, né? E aí ele acha que a aula de conversação ele só ficar praticando, ele vai consolidar, ele vai falar, e isso não é verdade. Até porque se você não tem nada na sua mala, lembra a história da mala, né? Se a sua mala tá vazia, 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 você precisa primeiro colocar umas peças para daí falar. Diferente de coloca as peças e já vai usando as peças, que é o quê? Começa aprendendo já falando. Isso é diferente de conversação, né? Quando a gente já começa falando, a gente já está acionando, estimulando a mesma região da conversação do nosso cérebro, né? Que a gente tem essa ideia de que conversação é só ficar batendo papo, em inglês, né? E não é bem isso, né? Então, o que é importante? Eu preciso entender o que é e para que serve aquele conteúdo que eu estou tendo contato, que eu estou me dispondo a aprender, para todo o resto acontecer. Se eu pular o primeiro, a fala não vai acontecer de forma consolidada. Você volta lá no papagaio. Você decora algumas frases de speak English, só que você não consegue usar o do you para mais nada, tá? Então não tem a conscientização e não tem a fala, porque você não aprendeu para que serve o do you e o que é o do you. Tá, e se eu for então aprendo teacher e já vou para fala, não dá certo também? Então, só que se você não praticar, vamos imaginar que hoje você aprendeu comigo aqui o do com you, o do, na hora de falar do, tudo bem? Tá, vamos imaginar que você não vai mais praticar. Você vai passar amanhã, quinta, sexta, semana toda, a próxima semana você não vai mais praticar o do com you. Vai acontecer a fala a hora que você precisar numa situação real? Se esse conteúdo é novo, você não sabia, primeira vez que você está vendo esse conteúdo, não vai acontecer a fala. A fala não vai acontecer. E aí, quando você vê de novo esse conteúdo, nossa, eu lembro que eu vi com a Teacher G, eu aprendi com a Teacher G lá na live, mas eu esqueci. Na verdade, você não aprendeu, né? Porque eu preciso aprender de forma adequada, quer saber o que é, para que serve. Praticar para tomar essa consciência e então falar. Se eu pulo alguma dessas etapas, a fala não acontece, guys. Por isso que eu bato na tecla sempre. Não tem nada a ver com ter dificuldade. Ai, teacher, mas eu... Não tem nada a ver com dificuldade. Eu estava falando com uma pessoa essa semana e eu falei isso para ela, né? Eu falei assim, olha, eu já acredito que você consegue. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta que você consegue desenvolver e falar inglês. Eu acredito, 100%. Porque nesses 15 anos eu tenho visto isso acontecer com várias pessoas que eu tenho tido a oportunidade de ajudar. Agora, se você não acredita, aí eu não posso fazer nada mesmo, né? Aí eu não vou conseguir te ajudar, porque eu já acredito. Então eu preciso só que você acredite. Por isso que não tem a ver com ter habilidade, ter dom, não ter dom, e isso e aquilo. Mas eu não nasci com dom e a Teacher G nasceu. Não, tem nada disso, guys. Né? Se eu sigo um processo, se eu uso técnicas adequadas, junto ao que a gente viu ontem, com o que a gente está vendo hoje, né? Você começa a entender que é possível sim, né? Porque daí você vai passar por um processo. Guys, dúvidas até aqui? Coloquem aí nos comentários. Olha, ótima observação da Darcy. Ainda não consegui falar direto. Dá um branco no cérebro na hora de montar a frase. Darcy, eu ia falar isso agora. Você leu a minha mente. Hello, Roberto, Luzivalda, Anselma, já estava aqui, Neuraci também, Ludmilla também. Ó, eu ia falar isso agora que a Darcy falou. Eu ainda não consigo fazer direto. Por que que isso acontece? Então, vamos voltar lá nos passos que a gente acabou de ver. O que que acontece?
Esse falar direto vai entrar aqui no 2, ó, que é a conscientização, tá? Sabe essa coisa que você teve essa sensação, Darcy? Se mais alguém praticou junto aqui comigo, pode ser que tenha tido essa mesma sensação. Na hora de passar ali para o inglês, ó, vamos pegar as frases lá, vamos voltar e pegar as frases. A hora que você está passando para o inglês, não saiu direto ainda, tipo, do you study English? De repente sai, do you study English? Do you work here? Talvez tenha saído assim, não tem problema algum. O que vai fazer sair direto? Esse passo 2, essa conscientização, essa prática, é isso que vai fazer sair direto. Mas o importante é que esse passo aqui, já entendi o que é e para que serve. Senão, o 2 a gente nem sai, tá? Saiu, mas não saiu direto, mas já saiu, teacher. Usei o do you, ótimo. A parte 1 já foi. Já entendeu o que é e para que serve. Como que vai sair direto assim, para eu abrir a boca e falar? A parte 2 é extremamente importante. É essa prática que vai envolver outros pilares. A consistência é um dos pilares que faz parte desse passo 2, tá? Consistência. Tá praticando hoje aqui. Beleza, ótimo, parabéns. Aí vai praticar só sabe Deus quando? Não, já interrompeu todo esse processo. Então, esse não sair direto, ele está aqui no 2. Conforme eu vou praticando, eu vou tendo mais consciência do que é e para que serve, que é o que eu aprendi lá no 1. E aí, quanto mais eu pratico, mais eu vou conseguir usar numa fala real, numa fala onde se chegar alguém e eu tiver que perguntar, você trabalha aqui? Isso acontece muito quando a gente está num outro país, por exemplo, né? E de repente você está numa loja, você não tem certeza se aquela pessoa trabalha ali ou não, e você quer perguntar esse tipo de pergunta, uma pergunta simples. Você trabalha aqui? Porque você quer pedir ajuda para essa pessoa, né? E aí você está pronto numa situação real para perguntar e ela responder e a conversa acontecer ou a informação acontecer, tá? Então, é a partir da prática e da conscientização que vai vir essa fala direto. Mas é isso mesmo, começa dessa forma mesmo. Que mais, guys? Mais alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar em relação às técnicas que nós vimos? Isso mesmo, Neuraci, ficar imaginando como ficam as frases, isso aí tomando consciência também. Olha, ótima pergunta aqui da Neuraci. Titi, a gente pode fazer uma pergunta com o do you can, né? Por exemplo, do you can speak? O can, tem algumas aulas e live que a gente fez falando dele, né? Dele, do could, entre outros. O can, could, should, would, toda essa galera aí, eles trabalham sozinhos. Então, eu não preciso colocar do, did, nadinha com eles. Então, se eu quero usar o pode, eu vou direto já com ele. Can you? Can you speak English with me? Ou can you talk in English to me? Você pode conversar em inglês comigo? Ou speak English with me? Então, eu já vou direto com o can you. Nem preciso do do, porque o can já faz tudo isso. Hello, Paulo. Boa tarde. Paulo que chegou aí. Tá? Mais alguma dúvida? Neuraci, vê se ficou claro, né? Se deu para entender esse can you. Ótimo. Então, ele já trabalha sozinho. A gente vai ter aulas específicas dos modais lá no Team Teacher G. Pensa num negócio fácil de usar. É esse. Can, could, should. Porque eu não preciso de colocar mais nada com eles já trabalham sozinhos. Então, assim, eles são muito práticos mesmo. Ó, a resposta da Neuraci. Entendi. O que aconteceu aqui, gente? A Neuraci passou para esse aqui, ó. Vou voltar lá no começo, que tem lá onde eu falo o quê, ó. A Neuraci já passou por esse passo. O que é e para que serve? O que é? É o pode, né? Para que serve? Para quando você quer fazer perguntas ou afirmativas, você pode usar de qualquer jeito, perguntando, negando, né? Mas aqui vamos focar na pergunta que foi a dúvida ali. Quando você quer perguntar, você pode tal coisa? Can you? Então eu entendi o que é e para que serve. Qual que é o próximo passo? Tomar conscientização de praticar. E isso você pode fazer sempre com qualquer conteúdo. Esses 3 passos, né? Vou avançando aqui, que foi o que a gente já viu.
Esses 3 passos são importantes. Se eu pulo o aprender, eu não vou conseguir nem ir para o próximo. Eu nem vou conseguir praticar, porque eu não entendi o que é e para que serve. Tá? Esse aprender é o que a gente viu ontem lá, né? Na técnica simples. O que é e para que serve. E aí eu pratico. E aí eu falo. Se eu pular a prática, teacher, não dá? Também não. A fala não vem, gente. Não vem, não vem, não vem, não vem. E aí você fica aprendendo, acha que aprendeu, né? Você fica um acumulador de conteúdo, que fica lá, aprende, aprende, pega, pega, pega daqui, pega dali. Eu tenho um aluno que me falou isso, que eu achei tão sensacional, que nunca ninguém tinha me falado assim com essas palavras. E aí na maratona ele comentou lá, teacher, eu descobri na maratona que eu sou um acumulador de conteúdos. Falei, gente, faz todo sentido. Eu só estou acumulando conteúdo, mas eu não teve a consciência da prática, e aí não vai falar e vai ficar lá, naquele conteúdo acumulado, sabe? Igual acumuladores que vai juntando as coisas em casa e fica lá, você não usa, mas está lá, não é? Tanto é que você vê, por exemplo, tem muito reality show que passa falando sobre isso, né? Porque o americano tem um pouco desse perfil de acumulador. Como para eles as coisas são muito baratas, né? Eletrodoméstico, eletrônico, então eles compram muito porque é muito barato e não usam, vai acumulando, vai acumulando. E aí chega um ponto que você tem coisas que você nem sabe o que você tem, você não vai usar, nunca usou, só que tá lá. E ele me falou isso, eu falei, gente, faz todo sentido, é um acumulador de conteúdo mesmo. Você vai acumulando, acumulando, você não tomou consciência de nada, não praticou nada, não vai usar, não vai falar, não vai usar aquilo, e fica nisso, né? E aí fica essa situação que parece que não evolui e não evolui mesmo, tá? E aí você volta de novo para essa fala de papagaio, esse treino de papagaio. Eu preciso de alguém falar, como eu falo isso? E aí você repete. Como eu falo, você pode me ajudar? Alguém sopra lá para você, can you help me? Ah, can you help me, please? E aí passa muito tempo só com esse tipo de treino, né? Então, é extremamente importante você entender que, passando por esses 3 passos, por esse processo, né? Você sai desse treino papagaio e aí você vai para uma nova caminhada para poder, de fato, abrir a boca e falar. Então, a fala não vai acontecer na vida real. O que você precisa fazer? Abrir a boca e falar, não é? Que mais? Dúvidas? Oi, Cíntia! Ó, Cíntia, tá lá no grupo do Telegram, porque daí você pode assistir a live. Vai ficar lá por 24 horas, tá bom? Se você viu a live de ontem, essa live de hoje tá assim super complementando a de ontem. Fiz várias referências, inclusive, sobre a live de ontem. Então assiste depois que vai te ajudar bastante. Pessoal, mais alguma dúvida do que a gente viu hoje? Dúvidas, perguntas? Ó, voltando ali na observação, né, no comentário da Darcy, e né, dá um branco, parece que eu não consigo fazer tudo na hora de montar a frase, a sentença. Foca lá no 2, que é o praticando. Se o 1 para você já entendi o que é e para que serve, aí eu vou praticar, eu vou praticar, aí eu vou praticar. Tudo bem? Então lembre-se sempre. Se não, fica o quê? Um acumulador de conteúdo. Imagina aquela pilha de coisas lá no canto que você não usa nada, nem sabe para que serve, não é? Esses reality shows que passam bastante americano falando sobre acumuladores, gente, é bem isso mesmo. A pessoa pega o objeto que ela tem lá de muito tempo, ela olha para o objeto, ela não sabe nem para que serve, ela nem lembra. Porque eles têm muitos utensílios, né, que são usados na cozinha. É um utensílio para tirar a casca do limão, utensílio para descascar cebola, utensílio para descascar batata, o outro para descascar cenoura. E aí eles vão comprando, porque é tudo muito barato. E aí quando eles vão ver aquilo, eles não sabem nem para que serve. Nossa, para que é isso aqui mesmo? E é a mesma coisa, né? Se a gente ficar só acumulando e não fazer todo o resto que tem que fazer, nem sei. Nossa, eu já vi esse do aí, mas para que serve mesmo? Eu ouço isso o tempo todo. Claro, Roberto. Ó, Roberto, quando estamos entendendo os textos, é sinal de evolução? Sim. Porque a gente tem várias habilidades dentro de um idioma, né? Isso no português, isso no inglês. A gente tem a habilidade, a fala é uma habilidade,
A escrita é outra habilidade, o ouvir e entender é outra, a leitura é outra. No próprio idioma nosso, no português, vocês têm uma habilidade que vocês percebam que você tem mais facilidade, que você se dá melhor. Tem gente que fala, por exemplo, eu não sou muito bom em escrita não, teacher, eu não sou muito bom em escrever. Se eu tiver que escrever uma redação em português, aí eu não me dou bem não, eu prefiro me expressar falando. Não tem habilidade que você se sente um pouco mais confortável, que você desenvolve melhor? No inglês é a mesma coisa. Falando do inglês, né, qualquer sinal de evolução em qualquer uma dessas habilidades, por que eu falei das habilidades? Vamos imaginar que você leu um texto e, nossa, eu já estou entendendo melhor do que antes eu estava. Opa, já teve uma evolução nessa habilidade. Nossa, eu ouvi alguma coisa, olha, entendi aquilo ali que foi dito, falou isso mesmo? Opa, teve uma evolução nessa habilidade também. Nossa, eu já estou conseguindo falar isso, isso, isso. Antes eu não falava isso, não. Eu não conseguia falar isso, mas aquilo outro. Consegui falar. Teve evolução aí também. Nossa, eu tive que escrever em inglês um e-mail e saiu. Opa, teve evolução ali também. Então, assim, qualquer evolução em qualquer área que acontecer, né, ela é uma evolução, sim, dentro do idioma, tanto no inglês quanto no português, né? A gente vê, eu estou acompanhando a Larissa, minha filha caçula, que está se preparando para vestibular, e aí os cursinhos, né, pré-vestibulares, trabalha pesado em cima de redação. E aí é muito bacana ir vendo a evolução dela, né, comparando com os últimos exames que ela fez, né, Enem no ano passado, a nota, e aí agora a nota que ela vem que ela está tirando dentro do cursinho, né, que os professores corrigem com as mesmas métricas de Enem, vestibular e tudo mais, você vai vendo a evolução, fala, olha, que bacana, né? Então, acontece isso também, né? Olha, está melhorando a habilidade de escrever nesse formato. E no inglês é a mesma coisa, mesma coisa. Pessoal, dúvidas? Comentem aí se tem alguma dúvida. Ó, se todo mundo tá aqui no Telegram, a live vai ficar lá por 24 horas. Compartilha o link da live com alguém. Se você acha que as lives estão te ajudando, pensa o seguinte, se me ajudou, pode ajudar outra pessoa. Quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar e fazer essas pessoas entenderem que ela não tem dificuldade, né? Já vai ser assim um grande feito. Eu falo que quando a pessoa chega para mim e fala, teacher, eu tô começando a perceber que eu não tenho dificuldade para aprender inglês. Eu falo, opa, missão cumprida, porque é algo assim muito complicado de a pessoa entender e aceitar, porque foram tantos anos pensando eu tenho dificuldade, o problema sou eu, e inglês não é para mim e tal, que daí para ela entender que não é isso, que não tem nada a ver com isso, são técnicas e tudo mais, eu falo que assim, já é uma grande vitória. Então, se você conhece alguém, compartilha o link da live, chama para a live. A pessoa não pode assistir a live, se você mandar o link para ela, ela consegue assistir também a live, tá? Não fica público no canal, mas quem tem o link consegue assistir. Tudo bem? A Darcy comentou, a leitura no inglês é muito mais fácil. Falar e entender, pensa num negócio difícil. Darcy, eu também vejo as pessoas tendo mais dificuldade no falar e entender. Por isso que eu foco na fala, consequentemente o entender entra nesse pacote também. Eu costumo dizer que você aprender a traduzir um texto, aprender vocabulário, você até consegue sozinho. Agora, o falar, desenvolver a habilidade de falar é um processo um pouco mais, não que é difícil, não é um processo simples, né? Se você tiver as técnicas adequadas. Como as pessoas não têm, se torna um processo bem complicado, difícil, né? Então, as pessoas me perguntam, Titi, por que você fala tanto que o foco é na fala? Porque é onde as pessoas mais têm dificuldade de conseguir resultado, é na fala, não é? Então, por isso que isso acontece. E normalmente a leitura acaba sendo mais fácil, vamos dizer assim, porque é uma habilidade que as pessoas estão naturalmente mais expostas. Às vezes no trabalho ela já recebe um e-mail, às vezes na faculdade ela tem que ficar lendo inglês, às vezes ela já está mais em contato com coisas escritas em inglês do que a fala. E aí automaticamente, sem intenção, você já vai estimulando mais essa questão da leitura, né, de ler e identificar. Então assim, normalmente as pessoas têm mais
facilidade. Eu não gosto muito de usar esse termo, né, de facilidade, porque daí parece que tem dificuldade para o outro e não é verdade. As pessoas se sentem mais confortáveis em traduzir algo escrito do que se tiver que falar alguma coisa em inglês. Isso é fato. Isso acontece assim com a maioria das pessoas, sem sombra de dúvidas. Guys, muito bem. Então, ó, foi um prazer estar aqui com vocês. Compartilhe o link, chama a galera que acha que tem dificuldade. Eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa entende que o problema não é ela, começa uma nova história com o idioma. E muito obrigada. Thank you so much for being here with me, por estar aqui comigo. E eu te vejo. Tudo bem? Bye bye, guys. See you.